No dia 31 de outubro, quarta-feira, houve o lançamento da campanha de defesa do meio ambiente, com palestra do deputado federal Fernando Gabeira. O tema, aquecimento global e desenvolvimento sustentável. Essa foi uma iniciativa da OAB de São Paulo, através da sua Comissão de Meio Ambiente. E o programa Direito e Globalização esteve presente. E trouxemos para você de casa todo o conteúdo dessa importante palestra. Não perca! Com muito orgulho que eu venho aqui à OAB participar do lançamento dessa campanha, uma campanha ambiental. E mais do que orgulho, é apenas a sensação também de que estamos continuando o nosso trabalho. Não se pode pensar a luta ambiental no Brasil ignorando a grande contribuição dos advogados. Poucos sabem, mas nós avançamos muito, teoricamente, no direito ambiental. Temos grandes nomes, como Paulo Afonso Leme Machado, o próprio Fábio Feldman, que é um militante, também deu a sua contribuição nesse ponto. Nós não teríamos alcançado alguns êxitos, ainda que parciais, sem a contribuição do Ministério Público, a grande luta do Ministério Público em vários pontos do Brasil, luta às vezes entusiasmada, às vezes mal entendida, mas de todas as maneiras uma luta que marcou a história do movimento ambiental no Brasil. Então eu venho aqui hoje para o lançamento de uma campanha que eu considero nossa, não só da OAB, mas uma campanha nossa de todos os que lutam para preservar o meio ambiente por um desenvolvimento sustentável. O nosso país está, de uma certa maneira, envolvido com essa história. Na verdade, a questão do aquecimento global foi colocada muito seriamente na conferência de 1992, no Rio de Janeiro. Aquela conferência era uma conferência, a primeira do pós-guerra, conferência que trouxe 147 líderes mundiais, e ia discutir, evidentemente, além do aquecimento global, uma questão que nos interessava muito, estava muito ligada ao Brasil, que é a questão das florestas tropicais. Com o tempo, nós estamos observando que esses dois temas se entrelaçam, não é? As florestas tropicais e o aquecimento global acabam sendo objeto de uma quase mesma preocupação, uma vez que a destruição das florestas representa 20% do processo de produção de gases do efeito estufa. E aqui no Brasil, a destruição da floresta e as queimadas e o desmatamento no conjunto significam quase 70% das nossas emissões. Portanto, são temas entrelaçados, a destruição da floresta e o aquecimento global são temas entrelaçados. Em 92, nós discutimos outros temas também, a questão da camada de ozônio, que é um dos temas da nossa campanha aqui, mas que eu já advirto que a camada de ozônio não está assim tão perto da destruição, foi um dos aspectos da nossa luta, talvez o mais bem-sucedido de todos no mundo. Nós conseguimos realmente, em torno do Protocolo de Montreal, que determinou o caminho de lutar contra a destruição da camada de ozônio, um avanço razoável, não é? E também discutia-se, a partir da inspiração dos africanos, a questão da desertificação, não só na África, mas em todo o mundo. Então, aquele momento foi um momento muito importante. Já havia grandes discussões sobre a questão do aquecimento global. Quando nós iniciamos o debate em 1992, vamos supor que a gente tenha iniciado em 1992, embora o debate já tenha várias conferências anteriores. Uma das coisas que mais chama atenção nesse processo é que o debate foi orientado por um grupo de cientistas criado pela ONU especificamente para tratar do assunto. Talvez seja a primeira vez na história em que a política mundial é orientada pelo trabalho científico. Um passo novo, bastante novo. O que não significa, absolutamente, que os políticos vão fazer tudo o que os cientistas pedem. Não é isso. Os cientistas traçam o quadro, apresentam as suas pesquisas
E compete aos políticos, a nós, os políticos, tentar realizar aquelas orientações dentro da correlação de forças e das nossas possibilidades. Todo mundo sabe, né, ou todo mundo soube num determinado momento, que era preciso reduzir as emissões. Isso está lá no protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos têm que reduzir as emissões em relação aos níveis de 1990. Tem que chegar, reduzir 5% em relação aos níveis de 90. Mas, na verdade, essa ideia de que nós precisamos reduzir as emissões é uma ideia que tem um aspecto enganador, porque a gente supõe que reduzindo as emissões está tudo resolvido. E, na verdade, existem dois aspectos importantes. O primeiro deles é que, mesmo a gente atuando, isso o próprio presidente do IPCC fala, eu tenho aqui no meu texto, mesmo reduzindo as emissões, existe uma inércia no sistema que vai fazer com que um nível de aquecimento exista independente da nossa atuação. Então, nós não podemos parar apenas no conceito de redução das emissões. Nós precisamos nos preparar para atenuar as inevitáveis consequências do aquecimento. E essa é uma questão para a qual ainda não estamos devidamente mobilizados. Um dos pontos que desde 2004 eu já venho trabalhando e acho que é fundamental é nós termos uma visão de sustentabilidade das grandes cidades brasileiras. Planos de sustentabilidade que transcendam um pouco a essa questão de um prefeito. Um prefeito tem 4 anos. Cidades como Seattle fizeram planos para 20 anos. Então você imagina como a cidade vai se desenvolver. E agora nós temos até um motivo. Ontem estavam todos festivos em Zurique, falando sobre a Copa do Mundo de 2014. Por que não colocar? E todos pensando como vão construir os seus estádios. Mas a Copa do Mundo pede muito mais do que estádios. Pede transporte, pede meio ambiente. Seria uma boa oportunidade para todas as cidades que disputam a preferência para sediarem a Copa do Mundo, fazerem também o seu plano de desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso não foi dito ontem, lá em Zurique, eles estavam em festas, mas assim que chegarem, nós vamos dizer para os nossos dirigentes, olha, tudo bem, 2014, vamos aproveitar isso, porque, na verdade, nós vivemos no limiar. As épocas revolucionárias, a gente não percebe que elas são revolucionárias. Às vezes, os tempos passam, alguém vem nos dizer, 40 anos depois, olha, vocês estavam vivendo uma revolução e não sabiam, não é? E nós estamos vivendo uma época revolucionária, não no sentido político, nós damos ao termo, não no sentido religioso, um novo tempo, não há nada de fim de mundo e de começar de novo. Nós vivemos uma época revolucionária porque nós estamos mudando progressivamente a matriz energética. Nós estamos passando de uma matriz energética para outra matriz. E eu acredito, quer dizer, a minha posição não é uma posição universal, de que a nova matriz energética é o solar. O solar nas suas múltiplas manifestações, inclusive na produção de biocombustível. Que entre essa visão de que existe uma revolução em curso, uma nova época está se desdobrando, e o papel que nós temos que ter, o papel nacional nessa história, vai uma diferença. Os políticos nem sempre, a consciência dos políticos nem sempre trabalha com essas categorias, não é? Então nós temos, por exemplo, no Brasil, hoje, alguma dificuldade. Nós participamos do protocolo de Kyoto, inclusive contribuímos no protocolo de Kyoto para que um mecanismo específico fosse introduzido, que é o mecanismo de intercâmbio, de compra de carbono, não é? E que é um mecanismo importante, baseado numa experiência americana também de compra de emissões de enxofre, mas isso é muito pouco. O Brasil precisa avançar mais. E o Brasil hesita em avançar mais. Ele hesita, por exemplo, em dizer nós temos condições de reduzir as nossas emissões e vamos determinar metas. E não é tão difícil. Não é tão difícil porque o Brasil tem metas de redução do desmatamento e tem metas de redução
das queimadas. Isso já significa uma redução das nossas emissões importantíssima, porque está atacando onde as emissões são maiores. Então, nós podemos determinar essas metas, mas há uma hesitação por supor que nós participamos de um bloco com a Índia, com a China, e que nós temos que entrar, nesse caso, em confronto com os países desenvolvidos. Os Estados Unidos eram os heróis na época. O Al Gore veio em 1992, o Clinton trabalhou muito também, né, até no protocolo de Kyoto, veio aqui, e havia, por parte dos Estados Unidos, um grande interesse de que o Brasil avançasse, não só na proteção das florestas, mas na tomada de posição em termos ambientais. O Gore perdeu as eleições e, de repente, o espaço americano foi ocupado por um vilão, que é o Bush. O Bush resolveu alterar um pouco a situação e os Estados Unidos, que tinham um papel, passaram a ter outro. O Brasil, que tinha um papel, passou a ter outro. São coisas que, de uma certa maneira, a gente vai vendo. E no caso do Bush, não é que ele seja precisamente um vilão. Ele tem uma tese que não é uma tese estúpida, embora muitos queiram apresentá-lo como um estúpido, mas não é. Ele tem uma tese de que o processo tecnológico terá uma importância fundamental na resolução dos problemas que estão ligados ao aquecimento global. E ele, ao dizer isso, ele está falando uma grande verdade. Porque enquanto nós estamos conversando várias coisas aqui, as experiências tecnológicas estão sendo feitas em grande escala. Ainda anteontem eu li um artigo importantíssimo sobre o bombardeio de sulfato, porque um vulcão nas Filipinas bombardeou sulfato na estratosfera, que é uma camada embaixo da qual, em cima da qual os jatos voam, e com isso ele conseguiu esfriar um pouco a região. Então eles compreenderam que era possível criar uma camada de sulfato na estratosfera que pudesse talvez atenuar o efeito os efeitos dos gases de estufa. Bom, isso é uma pesquisa, mas o Bush tinha uma razão quando ele disse que a tecnologia ajuda, porque a tecnologia nos ajudou enormemente na solução do problema da destruição da camada de ozônio. Os gases, os CFCs, que eram produzidos, que eram constantes na nossa vida, foram sendo substituídos sistematicamente, e hoje nós temos já um saldo positivo nesse campo. Então, a tecnologia é importantíssima também. Então, houve uma certa visão de que a posição do Bush era totalmente descartável e a nossa era totalmente correta. Quando, na verdade, nós precisamos, de uma certa maneira, integrar as posições, compreender que vai ser preciso também grandes passos tecnológicos para nós resolvermos as questões que nós temos por aí. Hoje, nós nos vemos nessa iminência, necessidade de estabelecer, não só entre nós que estamos trabalhando, mas com o governo também, uma associação com a ciência, para que a gente possa, em conjunto, encarar esses problemas que são problemas fundamentais. Eu sou otimista no sentido de que, se o mundo for acabar mesmo, eu acho que ele deve acabar com democracia. Em primeiro lugar, eu sou contra qualquer medida que seja antidemocrática, e sou otimista no sentido que, se o mundo tiver que acabar, que ele nos encontre lutando para a sua sobrevivência. Então, são essas as palavras que eu tenho aqui hoje, para dizer que estou muito orgulhoso de participar da campanha, de estar aqui no seu lançamento, e estou pronto para contribuir ao longo do tempo com todas as iniciativas, porque acho que chegou realmente, até tardou um pouco, mas chegou o momento de nós nos envolvermos profundamente com esse tema, porque ele envolve uma questão ética fundamental, que é a ética em relação às novas gerações. Nós não temos a pretensão de dizer depois de nós o dilúvio, né? Nós temos a pretensão de que as coisas continuem. Nós podemos até desaparecer como os dinossauros desapareceram. Não há nenhuma garantia de que isso não aconteça, mas a gente tem que fazer de uma forma um pouco mais sofisticada que os dinossauros.
Estamos com o deputado federal Fernando Gabeira, deputado conhecido pela defesa do meio ambiente. Inicialmente, deputado, bem-vindo ao programa de Globalização. Obrigado. É uma honra tê-lo conosco aqui. E gostaria de ouvir suas palavras, o que o senhor está vendo, como o senhor enxerga esse momento da humanidade, onde há uma ameaça do aquecimento global, onde até o Prêmio Nobel da Paz foi otorgado, dividido ao IPCC e ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Esse momento da humanidade é um momento muito especial porque ela toma consciência de uma forma mais aguda de que os recursos naturais são limitados e de que nós podemos ter o mesmo destino dos dinossauros. Nós podemos desaparecer junto com o planeta ou desaparecer no sentido de que a nossa vida, em função da destruição ambiental, pode se tornar improvável. Então essa consciência é algo muito importante, mas ao mesmo tempo muito diferente entre países. O passo mais avançado que nós demos foi quando nós fizemos uma convenção das mudanças climáticas e partimos para o protocolo de Kyoto, que era a tentativa de dar resultados práticos àquelas definições da convenção. Mas mesmo o protocolo de Kyoto, que é um instrumento para combater o aquecimento global, para reduzir o processo de emissão de gases que provocam o aquecimento, tudo isso é muito limitado, porque nós temos países como os Estados Unidos e a Austrália que estão fora. Não é? O próprio protocolo, nas suas limitações, deixou de fora os países do anexo 2, ou melhor, os países que não são do anexo 1. Então, são países em desenvolvimento que não têm metas de redução de emissões. E países que emitem muito, como a Índia, a China, sobretudo a China, a Índia e o Brasil. A humanidade se vê hoje diante de um desafio importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, os instrumentos que nós conseguimos elaborar nesse processo são limitados e a concordância também é limitada. Há países, existe uma grande divergência entre os Estados Unidos e os outros países quanto à tática de combater o aquecimento global. Os Estados Unidos fortalecem muito a ideia da tecnologia apenas, e nós, outros países, enfatizamos também uma série de medidas no sentido de mudança da matriz energética, no sentido de mudança do próprio comportamento, enfim, um conjunto de medidas que transcendem a tecnologia. Portanto, é um momento dificílimo para a humanidade. Nós temos apenas um instrumento delicado, frágil e muita discordância entre nós. Agora, ao seu ver, qual seria o mais aplicável? Seria uma mudança comportamental da humanidade, ou seria mesmo investimento em tecnologia, ou uma combinação de ambos? A sua resposta, a sua pergunta já contém resposta. Quer dizer, é impossível. Nós tivemos casos em que o puro emprego da tecnologia trouxe efeitos muito importantes, como é o caso da luta contra os gases os gases que destroem a camada de ozônio. Esses clorohidrocarburetos, eles puderam ser clorofluorcarbureto. Eles puderam ser atacados através da tecnologia e da transferência dessa tecnologia. Hoje, muitos países já superaram os mecanismos que destroem a camada de ozônio. Foi um resultado parcial bom, não é? Que hoje só é ameaçado um pouco porque algumas classes médias, como da Índia e da China, estão descobrindo o ar-condicionado, uma série de coisas que ainda provocam, e usando tecnologia antiga. Mas foi um processo em que a tecnologia foi muito bem. Mas, por outro lado, nós sabemos que a mudança da matriz energética e a mudança do comportamento, sobretudo no sentido de reaproveitar, não é? Reparar e reciclar os objetos que consomem, isso pode ter um efeito muito importante, muito decisivo também. Então, nós temos que combinar essa mudança da matriz energética, avanços tecnológicos e avanços também no comportamento. Algumas críticas que eu tenho ouvido sobre a questão da matriz energética, particularmente sobre o etanol, é que isso demandaria a expansão da fronteira agrícola em termos de plantar-se mais cana, e isso poderia prejudicar as grandes florestas. Procede essa questão? Eu acho que tem procedência, né? Na verdade, a matriz energética que nós pensamos, a mudança da matriz energética, ela caminha também para o solar, né?
O etanol é uma forma de energia solar, uma vez que vem da cana-de-açúcar, reproduzido pela fotossíntese. Então, é uma das formas de energia solar, o biocombustível. No entanto, a utilização inadequada dessa alternativa pode provocar mais tensões do que realmente soluções. No caso brasileiro, nós sabemos que existem cláusulas ambientais e cláusulas sociais que não são cumpridas pelas empresas que trabalham no setor. Então, elas têm que melhorar ambientalmente, têm que melhorar na relação com seus empregados. E, finalmente, existe uma questão importante de como vai se expandir essa produção de cana-de-açúcar. Às vezes, a tendência é expandir empurrando a soja para a floresta. Então, a cana-de-açúcar diretamente não destrói a floresta, mas ela vai empurrando a soja que está já na vanguarda para o coração da floresta e provocando um processo de destruição maior. Uma última questão, deputado. Também se discute nos foros internacionais a criação de uma organização internacional especializada que visaria o meio ambiente. E a discussão esbarra, às vezes, pela questão da visão de país ou não. O senhor acha, na sua opinião, que isso é viável dentro do quadro atual ou seria uma ideia descartável? Olha, a ONU já tem alguns instrumentos voltados para o tema. Eu acho que era possível se caminhar para um entendimento. Eu acho que, mais do que um organismo internacional, a gente vai começar a pensar na questão da governança mundial. Os temas ecológicos implicam necessariamente no nível de governança mundial. E nós estamos experimentando de alguma forma na Antártica. A Antártica é um processo em que é uma parte do planeta onde estamos todos os países interessados e todos compartilhando a experiência de pesquisa, compartilhando a experiência de conservação de uma forma mais ou menos harmônica. Eu acho que para nós tratarmos do tema em nível mais amplo mesmo, nós vamos precisar de adotar alguns instrumentos de governança mundial. Mais do que um instrumento só da ONU, instrumentos mesmo de governança mundial. Em continuação ao nosso programa, estamos recebendo em nosso estúdio o Dr. Antenor Beccaro. Dr. Antenor, ele é advogado e professor universitário e possui o título de mestre pela Universidade de Lisboa, em Portugal. E sua especialidade é o protocolo de Quioto. Dr. Antenor, antes de mais nada, obrigado por nos visitar aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E gostaria de saber do senhor, que é um especialista no tema, que hoje está tão falado, como é que está a questão do protocolo de Quioto? Bem, o protocolo de Quioto, engendrado por 141 países em 1997, teve como seu motivo de nascimento, dentre outros, o aquecimento global. Uma preocupação iminente e comum a todos os países fez com que surgisse esse novo instrumento que tinha por compromisso obrigar uma redução das emissões dos gases que produzem o efeito estufa, que são 6, para níveis 5,2% a menos do que os registrados já em 1990 para o período entre 2008 e 2012. Para que o protocolo tivesse sucesso, para que granjeasse consenso entre os países participantes, com a renitência dos Estados Unidos, por exemplo, houve a necessidade de se criar alguns instrumentos, alguns mecanismos que pudessem facilitar a vida dos países no sentido de se reduzir essa emissão, produzindo a mitigação climática que nós tanto queremos. Então, dessa forma, o protocolo fez nascer o comércio dos créditos de carbono, que nada mais é do que um mercado onde se vai comprar e vender, onde os países poderão comprar e vender cotas de poluição que lhes foram alocadas. Essas cotas podem ser compradas daqueles que não se utilizaram no todo, ou seja, quem conseguiu reduzir, essa é a ideia, inclusive, é fazer com que o país reduza a sua emissão e possa vender essas cotas. Agora, interrompendo o senhor, na sua exposição o senhor falou, tinha por compromisso, me chamou muito a atenção a utilização do verbo ter no passado.
porque tinha por compromisso. Alguma situação foi alterada no curso desses anos? Não, o compromisso, ele é muito tímido. 5,2% entre 0,8 e 2012 é muito pouco, porque os níveis de poluição de 1990 já extrapolavam o aceitável. Então, esse número 5,2 é um número muito pequeno, mas é melhor do que nada. E é um número que foi alvo de muita discussão e muita briga durante as negociações do protocolo. Os Estados Unidos, como não participaram, não aderiram ao protocolo, não ratificaram, não se preocuparam com os números. Os que participaram, que são os 30 países mais industrializados, que têm o compromisso de reduzir, negociaram muito até chegar no número 5,2%. Na verdade, o número ideal seria da ordem de 20% a 25% para 2012. Então, eles tinham o compromisso de reduzir em 5%, se empenharam nisso, criaram o mecanismo de desenvolvimento limpo, a implementação conjunta, para que os países pudessem comprar e vender, enfim, criar o mercado dos créditos de carbono. O compromisso continua, mas é muito difícil que se atinja esse número no quadriênio 08-12. O mercado de carbono entra oficialmente em vigor, ou começa a funcionar oficialmente em 2008, que é o primeiro ano do período de compromisso. Nós, nos nossos estudos, acabamos descobrindo que esses números não serão atingidos, mesmo que o mercado de carbono funcionasse na sua plenitude, com a participação dos Estados Unidos, que é um participante de peso, muito embora hoje a China polua mais do que os Estados Unidos. Mesmo que esse mercado funcionasse na sua plenitude, a redução da temperatura seria da ordem de 1 grau. Agora, doutor Antenor, com relação ao aquecimento. O aquecimento global está na ordem do dia. Tanto Exato. é que até o ex-vice-presidente norte-americano ganhou o prêmio Nobel e ganhou o Oscar com o filme A Verdade Inconveniente. Exato. E se o protocolo de Kyoto, já que em seus números era um time em face do aquecimento global e não conseguiria derrotar, agora a sua não utilização plena compromete, me parece, um pouco mais. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é, qual seria ou qual será o instrumento de mitigação das questões climáticas? Eu penso que uma revisão global terá que ser engendrada nos próximos anos. Esse período 08-12, que é quando o compromisso do protocolo finaliza, inclusive, em 2012, terá que ser repensado tudo isso. A participação da China é fundamental, a participação dos Estados Unidos é fundamental. As questões são de âmbito cultural, utilização de automóvel, reciclagem de lixo, os nossos hábitos, enfim, tudo isso soma para que a mitigação global efetivamente ocorra. Eu penso o seguinte, o ser humano, ele não é autodestrutivo. Nós não somos suicidas por natureza. Eu acredito que num determinado momento, quando a situação piorar muito, e a tendência parece que é essa, as coisas serão repensadas. Mas daí não terá problema da irreversibilidade? A irreversibilidade certamente ocorrerá, mas, como dizia o Darwin, os que sobrevivem não são os mais fortes nem os mais inteligentes, são os mais capazes de adaptar-se às mudanças. É exatamente o que vai acontecer. Essas mudanças climáticas, elas não ocorrerão em 30 minutos. O nível do mar está subindo, mas vai subir devagar, a temperatura vai subir devagar, as populações migrarão. No pior cenário, como eu disse, como nós não somos suicidas, os governantes, enfim, as potências globais devem voltar a conversar no sentido de se efetivamente mitigar. E tem mais uma coisa que é o seguinte, o mais importante de tudo isso. A mitigação climática é possível em concomitância ao desenvolvimento sustentável. Isso já foi provado, a Suécia vai ficar independente do petróleo no ano 2020. É um país frio, ou seja, no inverno há necessidade de se gerar calor, e eles estarão completamente libertos do petróleo em 2020, ou seja, é possível. Está certo que é um país pequeno e tal. Mas é um exemplo. Mas é um exemplo muito bom. O que significa dizer, a OPEP perde um cliente em 2020.
E o petróleo, que é a nossa matriz energética principal, o petróleo, ele é esgotável, mas eu acredito que antes de se esgotar o petróleo, nós teremos uma nova fonte energética. Da mesma forma que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, e sim por necessidade de novas tecnologias, o petróleo não deve acabar porque se esgotou. Uma nova tecnologia deve vir. E com a ascensão do preço do barril, acaba ficando viável a pesquisa de novas tecnologias, como o hidrogênio. Houve um programa na televisão 2 semanas atrás, a respeito de automóveis. A BMW já tem o Série 7, que é aquele de luxo, movido a hidrogênio, é híbrido, hidrogênio e gasolina. É um flex, mas ele funciona alternado, não funciona junto. E o subproduto é água. Fantástico. Rompe a molécula do hidrogênio. Exatamente. E esse veículo já é uma realidade, já está andando na Europa. É uma questão agora de produzir em série, reduzir custo, aquela história. Então, É como toda tecnologia, Como quando exatamente. chega caríssimo... como o assim, celular. O celular custava $6.000, hoje custa quando R$50. Quando chegou no Brasil, chegou no Rio de Janeiro, você tinha que fazer um depósito de $20.000, o equivalente. Exato. Era uma coisa assim, hoje você vende em qualquer supermercado, você vai e compra. São 110 milhões de celulares no Brasil. Portanto, a tecnologia deve aparecer. Esse caminho é espinhoso porque nós esbarramos em políticas. Se o mercado fosse entregue a si próprio, ele se autorregula. A oferta e procura sempre fez isso muito bem. O problema é quando se esbarra em política. E a mitigação climática está recheada de política. Muita. A política está por trás de tudo. Desde como se influenciar, no próprio protocolo, as negociações e tal. O Brasil, por exemplo, apareceu com uma proposta que pretendia ter o mercado de mitigação climática da seguinte forma. O mercado de mitigação, não. A mitigação climática seria tratada da seguinte forma. Impor-se-ia penalidades aos países poluentes. Essa penalidade serviria para se criar um fundo para se desenvolver tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Os Estados Unidos pressionaram, já tinham aquela experiência do mercado do dióxido de enxofre, que eles achavam que era uma maravilha, e os números são contestáveis, não se reduziu tanto. Acabaram impondo o quê? O tribunal que fiscalizaria a aplicação da pena virou mercado. E as penas viraram crédito de carbono, virou commodity. Então eles pressionaram de uma tal forma, lastreado muito no seu exemplo de sucesso, entre aspas, do mercado no dióxido de carbono, do dióxido de enxofre, que era o Reclaim, que era no sul da Califórnia. Então criou-se o mercado de crédito de carbono, que não é eficaz. A minha dissertação de mestrado versa exatamente sobre isso. Eu faço uma análise econômica dos créditos de carbono, do seu mercado. E eu chego à conclusão bastante evidente e óbvia que o mercado não vai funcionar, porque não é um mercado ideal. No mercado ideal, as forças trabalham por si só, naturalmente, e a oferta se equilibra com a procura e com a bolsa. Se autorregula. Se autorregula. No carbono não é bem assim, porque a mensuração do sequestro do carbono, a mensuração do quanto se pode tirar, quanto tempo o carbono pode ficar armazenado, é muito difícil. E hoje nós não temos números exatos. Os números são aproximados, é possível medir quase tudo, mas os números não são exatos. Então é muito difícil eu dizer que eu tenho uma área que sequestra 100 mil toneladas de carbono ano e vender esse crédito para uma fábrica europeia que quer poluir esses 100 mil toneladas. Eu não consigo ter uma mensuração além daquele velho problema de desmatamento, as queimadas, etc., que estão fora de controle. Então, de nada adianta nós plantarmos milhões e milhões e milhões de árvores no sentido de sequestrar o carbono e, ao mesmo tempo, nós queimamos e devastamos sem fiscalização. Como é que nós vamos saber qual é o ponto de equilíbrio? É muito difícil hoje esse tipo de situação, especialmente nos países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos já não têm nem tantas áreas mais para se fazer esse tipo de coisa e está tudo mais ou menos controlado, né? Lá não ocorre tantas queimadas, a não ser que seja acidental. Na Califórnia agora queimou muito e agora descobriram que foi um adolescente que estava brincando com fósforo. Uma coisa meio esquisita, mas é possível disso acontecer. Então
Eu acho isso, o mercado não deve funcionar do jeito que está colocado, os recursos vão ser transferidos para cá e para lá, vai se realocar o capital desse mercado e as coisas devem continuar mais ou menos como estão. Ok, doutor Antenor. Muito obrigado, doutor Antenor, pela sua visita. Eu que agradeço o seu convite honroso. Eu que me sinto honrado por sua presença e continue conosco aqui no programa Direito da Globalização. Para o encerramento do nosso bloco, estamos recebendo o Dr. Antônio Monteiro. O Dr. Antônio Monteiro é advogado, sócio da área de direito ambiental do escritório Pinheiro Neto, e vai nos falar um pouco sobre o ambiente corporativo em face da legislação ambiental do Brasil. Dr. Antônio, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, por receber na sua casa, na verdade. E eu gostaria de saber qual é a postura da empresa brasileira, ou das empresas brasileiras, em face dessa legislação que parece uma legislação bastante restritiva na área ambiental. É uma postura de adaptação, mas que tende a liderar um pouco esse processo. As empresas, o setor produtivo como um todo, ele tem hoje plena consciência de que a preservação ambiental vai depender mais e mais de quem produz, de quem tem atividades eventualmente ou potencialmente impactantes e que vão assumir pouco a pouco a liderança e já estão assumindo pouco a pouco a liderança desse movimento. A participação da população em geral é muito importante, mas em termos de resultado prático é muito mais decisivo a participação das empresas, dos meios, dos setores produtivos em geral, produz um resultado muito mais prático e as empresas estão se conscientizando mais e mais disso e estão já se engajando plenamente, já estão plenamente engajadas nesse processo. O Brasil tem uma grande fronteira agrícola e, tradicionalmente, a área do agrobusiness é uma área tida por conservadora. Como estão reagindo? Porque a legislação do meio ambiente no campo cria algumas restrições, algumas adaptações. Como tem sido isso no campo? Olha, no campo esse processo ele retardou um pouco mais, ele está chegando agora com toda a força. Ele, se você pode situar como na indústria e nos meios urbanos, isso tendo chegado nos anos 90, só agora é que essa legislação de proteção ambiental está chegando com toda a força no campo. E no campo ainda está gerando uma certa perplexidade, e eu acredito que no campo talvez essa legislação ainda mereça uma certa adaptação, porque existem questões como, por exemplo, a questão da reserva legal, das áreas de preservação permanente, a estabelecer um georreferenciamento ambiental, fazer um mapeamento ecológico da área rural no Brasil. São necessidades que vão cada vez mais se acentuando. Então eu acredito que a legislação, no que diz respeito à área rural, ainda vai ter que sofrer algumas adaptações, porque de fato ainda há um clima de perplexidade no agribusiness, mas ele vai também aos poucos vai se adaptando com algum custo. Mas isso já é visto como parte do processo, um tanto quanto doloroso, mas é visto como parte do processo. Agora, há alguma contradição entre progresso econômico, desenvolvimento econômico e a questão ambiental? Não, mas isso é uma evolução. O que vai acontecer é que as pessoas vão acabar aliando as duas coisas. Se antigamente você cumpria a legislação ambiental por força da fiscalização, hoje você vai começar, ou você já vem cumprindo, por força do poder econômico mesmo, por uma questão de mercado, para não enfrentar barreiras não alfandegárias fora do Brasil nos produtos que você exporta, para poder ter uma boa imagem junto ao público,
quando você vende produtos direto ao consumidor, para poder atrair investidores, para poder abrir o capital da sua empresa. Cada vez mais é necessário você ter uma postura ecologicamente sustentável na sua empresa. Então, hoje é por este motivo que a legislação está sendo respeitada e será mais e mais respeitada, ou seja, por uma questão financeira, porque não respeitando ou exercendo atividades que não sejam ambientalmente sustentáveis, você mais e mais estará fora do mercado globalizado, do capitalismo novo que surgiu e que está incorporando a questão ambiental por uma questão de cultura, por uma questão de sobrevivência da humanidade. Então, se antigamente existia como fator preponderante, era fator preponderante para o cumprimento da legislação, a fiscalização, o medo de ser punido, hoje é o medo de ser excluído do mercado, de ser visto como uma empresa, claro, e exatamente, e que é inexorável, e que de um dia para o outro você perde todo um trabalho de desenvolvimento de produtos por um problema qualquer ambiental. Isso já foi plenamente absorvido pelas empresas modernas e não existe mais vida possível fora dessa regra de respeito ao meio ambiente. Agora, a urgência da questão ambiental, que todos nós sabemos que está no topo da agenda mundial, eu perguntaria ao senhor, o Brasil está aparatado suficientemente em termos legais e legislativos para fazer face a essas questões ambientais? Olha, eu acredito que sim. Vou até mais longe. Eu acho que o forte do Brasil é o aparato de legislação, o aparato legislativo. O Brasil tem leis em número suficiente, talvez até mais do que suficiente. Nosso problema sempre foi a eficácia da lei, é o cumprimento da lei. E eu acho que também neste ponto nós estamos progredindo mais e mais. O problema é que o Brasil é sempre aquela questão. O Brasil é um país de dimensões continentais, então a mesma eficácia da legislação que você tem aqui no sul, no sudeste do país, onde nós somos mais desenvolvidos, não é a mesma eficácia que você tem na Amazônia e nas partes do Brasil que são mais longínquas. Mas, de uma forma geral, eu acho que o Sul e o Sudeste, onde existe um maior impacto ambiental por força das atividades, principalmente das atividades industriais, eu acho que o Brasil apresenta hoje um quadro legislativo completo e com um razoável grau de eficácia. Doutor Antônio, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Algumas pessoas, alguns setores da sociedade consideram essa questão ambiental como se fosse uma questão de moda, de momento, uma questão de mídia. O senhor acha que a legislação ambiental tende a ser mais rígida ou mais flexível com o tempo? Ou seja, é uma moda que vai passar ou uma questão comportamental que vai se incorporar no dia a dia das pessoas, das empresas, enfim, da sociedade? Eu acho que não tem volta esse processo. Eu sempre digo aos clientes que não esperem uma flexibilização da legislação, muito pelo contrário, ela vai se tornar mais e mais restritiva, tanto quanto a nossa preocupação ambiental. Acho que entraram em cena as novas áreas do direito, as áreas da qualidade de vida, que é consumidor, meio ambiente, concorrência. E essas áreas, elas vieram em resposta a um novo anseio, a um novo estilo de vida, uma nova preocupação do homem moderno com a qualidade de vida. E meio ambiente se encaixa numa nova mentalidade. E a mentalidade veio para ficar. Então, são questões que mais e mais restritivas, nós vamos começar a ter uma regulação mais forte, mais radical no consumo d'água, nós vamos ter mais e mais restrições para aquelas atividades que são individualistas e que não levam em consideração a vida em comunidade. Isso eu acho, a minha opinião pessoal, no sentido de que não tem retorno, vai ser mais e mais restritivo, e os nossos filhos vão sofrer uma restrição em termos de recursos naturais, de uso de recursos naturais, como nós não podemos hoje imaginar. É o meu palpite e eu vejo isso como uma tendência na minha militância na área ambiental, exatamente nesse sentido. Nós estamos com o problema da urgência do tema do aquecimento global. Na sua opinião, o senhor que é um militante da área, o senhor que conhece direito ambiental
de forma bastante profunda e tem a vivência no tema. O senhor acha que isso se resolve? Há soluções ao problema? O senhor está otimista? Enfim, qual a sua postura frente a esse tema, que é o tema do nosso programa, inclusive? Eu estou um pouco dividido com relação a isso. Eu acho que está havendo um grande progresso no sentido de mais e mais vozes se unirem em torno dessa preocupação, mas eu estou sentindo uma resposta ainda lenta em termos de medidas efetivas de preservação da natureza. Eu tenho muito receio de que nós vivamos a partir de agora ao sabor de grandes catástrofes naturais, a nos deixar mais e mais preocupados com o tipo de desenvolvimento que nós escolhemos enquanto cidadãos do mundo. Eu tenho alguma esperança de que a gente consiga mudar o curso das coisas a tempo, mas acho que ainda nós vamos ver muitas catástrofes, muitos acidentes, até que nós nos conscientizamos definitivamente de que isso é por causa do tipo de desenvolvimento que nós adotamos. O Brasil está colocado hoje em 4º lugar no mundo com o que lança de emissão de gás carbônico. A nossa emissão de gás carbônico muito menos se deve à questão empresarial, industrial, mas muito mais a queimadas de floresta. Há uma solução para isso? Eu estou plenamente convicto que a solução para isso é você criar mecanismos no sentido de tornar a exploração da floresta rentável. Você inserir a preservação da natureza e das florestas dentro da economia moderna e fazer com que as pessoas preservem e deixem árvores de pé, não por medo de serem multados ou presos por força da fiscalização rarefeita do IBAMA, mas porque é rentável, porque é possível ganhar dinheiro, é possível acumular riquezas preservando a natureza e sendo um aliado da preservação da ecologia. Só por esse meio é que eu vejo isso como possível. E eu tenho a impressão de que existe uma tendência que isso ocorra no Brasil. Já existe algum movimento do governo no sentido de flexibilizar a utilização sustentável das florestas e eu creio que talvez nesse aspecto a gente possa caminhar rapidamente até o ponto em que seja possível preservar as florestas por um motivo econômico forte. E este foi mais um programa Direito e Globalização, que contou com a participação de diversas autoridades envolvidas na questão ambiental. Eu aguardo vocês na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, neste canal. Obrigado e até lá.